Fala, galera! Tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da editora Saia Digital, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de História. E hoje nós vamos fechar aquela duplinha. Era Vargas, Revolução de 30, né? Era Vargas, vamos ver agora o governo dividido em 3 períodos. Poxa, é um conteúdo assim que, se nós pudéssemos, daria para trabalhar assim 2, 3 horas, né? Várias aulas. Mas a intenção é trazer algumas dicas para vocês de estudo, inclusive, e dar uma pincelada junto com vocês, uma visão panorâmica dos 3 governos. Provisório, Constitucional, Estado Novo, período autoritário de Getúlio Vargas, terminando com o Brasil na Segunda Guerra Mundial também. Ok? Embarque nessa, vamos juntos, bom estudo para todos nós. E aí, era Vargas. Dividimos o Brasil, dá para dividir o Brasil. Dividimos a era Vargas em 3 momentos desse governo. Governo provisório, da Revolução de 30 até 34, governo constitucional, foi criada uma Constituição, deveria durar mais 4 anos, período do Estado Novo, período autoritário, um momento mais fechado da política de Getúlio Vargas. Vou fazer um esqueminha para a gente acompanhar bem legal o que nós estamos fazendo. Então, Revolução de 30, né? Já diz o nome, de 30 até 1934, nós temos o que nós chamamos de governo provisório. Ele fechou o Congresso, é golpe militar. Fechou o Congresso, caçou o opositor, como diz o outro, vai estourar uma revolta, daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui, Revolução Constitucionalista em São Paulo. Inclusive até hoje tem uma data lá de feriado na região de São Paulo, em homenagem à data histórica que liga a São Paulo, no caso como oposição, tentando derrubar o governo de Getúlio Vargas, Revolução Constitucionalista. O termo, dá até para enrolar a língua, né? Constitucionalista, porque eles defendiam um retorno a uma Constituição, porque foi cancelado. Governou sem Assembleia, sem Constituição, governo então provisório. (30 a 34), tá? Tem que criar uma Constituição, também não dá para governar um país sem leis, como diz o outro, né? Foi criada a Constituição. Nessa Constituição de 34, inclusive a mulher, pela primeira vez, foi contemplada na política, o voto feminino, dentro da Constituição de 34, um grande avanço social. É uma característica do populismo de Getúlio Vargas, né, esse olhar para a massa popular, e isso que quebra como as pernas do café com leite, como diz o outro, né? Por que Getúlio Vargas se mantém 15 anos no poder sem ter ganho uma eleição sequer? Porque ele tem o apoio da população, né, com medidas populistas que ele vai então criando esse elo, né, organização dos sindicatos, por mais que ele tinha os censores ali dentro, né, mas você cria o voto feminino, você cria o salário mínimo, FGTS, várias leis trabalhistas, inclusive a consolidação das leis trabalhistas, todo esse sistema de políticas que é para agradar ou para favorecer, né, benefícios também para a massa, para um grande número, legitima o seu governo, e nós damos o nome dessa prática de populismo, ok? Então Getúlio Vargas é o nosso primeiro nome na política que levanta os 2 dedos e fala assim: trabalhadores e trabalhadoras. Ele sempre começava o discurso desse jeito nos seus discursos. Vale a pena, coloca aí, tá na internet, tá no YouTube, pausa o vídeo e coloca Getúlio Vargas, comício para os trabalhadores. Ele sempre começava o seu discurso falando trabalhadores e trabalhadoras. Era uma característica então dele. Olha, ele está contemplando mulheres como trabalhadoras. Poxa, olha que interessante, que olhar que ele está tendo para o macro, inclusive para a mulher. Aí nessa Constituição de 34 está previsto que ele vai ficar mais 4 anos, então ele ganhou um bônus track aí de mais 4, automaticamente já ficaria então, deveria, né? Ficar no poder até 38, nessa Constituição, e em 1938 haveriam novas eleições e ele, segundo a Constituição, não poderia entrar nessa disputa porque ele estaria automaticamente já há 8 anos. No entanto, nessa aula, vocês vão ver que o nosso amigo é ligeiro, o nosso personagem da história é ligeiro. Um ano antes, 1937, ele vai dar um golpe nele mesmo, louco, tem como dar um golpe nele, um golpe do golpe, e vai instalar o chamado Estado Novo, período mais autoritário,
E nós temos que pensar nos regimes autoritários do fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, e um governo assim muito semelhante, com algumas práticas muito semelhantes, infelizmente, né, ao nazismo, ao fascismo na Itália e ao nazismo na Alemanha. Políticas de propaganda, culto e exaltação ao líder, desfiles cívicos. Getúlio Vargas adorava fazer desfiles, que nem o nazismo faziam nas ruas, desfiles principalmente no estádio de São Januário, o estádio do Vasco, no Rio de Janeiro. Do 37 até 45, só para eu concluir nossa aula, até 1945, daí aqui não teve jeito, aqui ele teve que sair, ele teve que renunciar ao cargo, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Nesse período, então seria o terceiro período, nós chamamos de Estado Novo. Segundo período, 34 a 38, esse nome nós damos o nome de Governo Constitucional. Ou seja, tinha uma constitucional. Consegui acertar e falar ao mesmo tempo. Subir, chupei cana ao mesmo tempo. Período constitucional, aí sim, tinha Constituição, mas ele mesmo queima ela em 37. Nós vamos ver qual que é a justificativa. Revolução de 30. Pela primeira vez, Getúlio Vargas veste farda militar. É criada uma junta militar provisória, encerra a República Velha, política café com leite, a política oligarquia. Tem então 17 metas cumpridas pelo governo provisório, ele cria uma espécie de 17 metas. Aqui você já vê características, né, do seu governo, com características já populistas. E uma simbologia bem bacana: soldados gaúchos cumpriam a promessa de amarrar cavalos no obelisco da Avenida Central, na atual Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, marcando simbolicamente o triunfo, a vitória da Revolução de 30. Eles falavam assim: não, ainda vou amarrar meu cavalo lá no obelisco da Avenida Central do Rio de Janeiro, atual Avenida Rio Branco, né? Então isso aí ficou uma história, eles cumpriram a promessa deles. Revolução Constitucionalista. Os barões do café perderam o poder e ficaram de boa. Ficaram nada. Claro que não. Eles vão também tentar, vai ter uma revolta muito forte em São Paulo, chamada Revolução Constitucionalista. Vão intentar, inclusive, marchas, né, de soldados civis, simpatizantes do movimento constitucionalista, passando por outros estados para tentar apoio popular e invadir o Rio de Janeiro. Aí veio a habilidade de Getúlio Vargas, a habilidade política e a habilidade militar, né? Ele está fortalecido e legitimado pelo Exército Brasileiro. Esse foco da Revolução Constitucionalista ficou muito apenas em São Paulo, por mais que fizeram marchas em algumas regiões, mas não conseguiram tanto apoio, e termina, né, com algumas alianças. Getúlio Vargas vai, como diz, senta na mesa, negocia, fala: vamos parar aí, ô barão fulano, barão ciclano, o que vocês querem? Querem um cargo aqui, ministro ali? Ele vai tecendo a política para apaziguar os ânimos de São Paulo. Até hoje em São Paulo tem uma data de feriado relacionado à Revolução Constitucionalista. Júlio Prestes obtira, para você ter uma ideia do poder da política café com leite. 90% dos votos de Júlio Prestes tinha sido de São Paulo. Getúlio Vargas só tinha 10% de São Paulo de votos. Então, nós vimos, não tem como ganhar da política café com leite, a não ser por golpe. Aqui uma imagem, oposições dos barões do café contra a entrada do poder, contra a queda de Washington Luiz, quando Getúlio Vargas derrubou os barões do café do poder, a política café com leite. Tinha essa imagem que os paulistas usavam. Lembra muito a ideia de um bandeira, né, de um paulista, um bandeirante, né? Aqui é a bandeira de São Paulo. E ele apertando, o que é isso? Uma espécie de um político, parece que Getúlio Vargas, sei lá, que ele está apertando ali. E a garrucha, né? Símbolo dos bandeirantes. Abaixo a ditadura. A Revolução de 30 não deixa de ser um golpe. Uma trincheira, nós estamos falando de uma trincheira no Brasil, olha só, uma situação de conflito, de guerra civil entre paulistas contra as tropas de Getúlio Vargas. Isso aí é de 32, essa foto, em São Paulo. Dá para enganar o cara e falar assim: essa foto é da Primeira Guerra Mundial. Não é. Então, Vargas consegue abafar o movimento porque estava muito localizado em São Paulo e vai tecendo as alianças, como o professor Roberto explicou para vocês. E aí? Bom, e aí que as eleições de 3 de maio, né, o término da Revolução Constitucionalista marcou o início de um período de democratização no país. Foi criada uma Assembleia Constituinte. O professor Roberto falou das mulheres, inclusive, participando pela primeira vez nas eleições nacionais do Brasil, tá? Contemplado, inclusive, na Constituição de 34. Ok? Acabou o voto
nominal. Lembra que o café com leite usava a política do voto nominal? E a partir da Constituição de 34, Getúlio Vargas mandou colocar na Constituição que o voto deveria ser secreto. Só aí já anulou quase 70% da corrupção do voto de cabresto, do curral eleitoral. O cara que está morto volta para voltar, como diz o outro, né? Então, assim, houve uma moralização das eleições do Brasil após Getúlio Vargas, né? Não dá para dizer que é 100%. Né? Mas houve, inclusive com o voto secreto, ajudou muito. Ali já deu uma freada no coronelismo, no poder do clientelismo. Governo constitucional era para ser até 38, que nem o professor Roberto explicou aqui, mas um ano antes, olha que o homem apronta. Estados fizeram depois suas constituições, está tudo previsto na Constituição, reformulou. O Brasil foi reformulado, juridicamente inclusive. Né? Não havia na Constituição de 34 a figura do vice-presidente, um detalhe aqui que cai muito em vestibular isso, o que significou uma ampla vitória nos estados, partidários de Getúlio Vargas está conseguindo um amplo apoio no governo constitucional, mas aí vem, tem toda uma política de valorização do nome Getúlio Vargas, né? Aí eu falei sobre os governos autoritários, nazismo, fascismo, como que Getúlio vai se apropriando de algumas coisas, por exemplo, forte propaganda do governo. É criada a Voz do Brasil, na época o nome era A Hora do Brasil, né? Inclusive existe até hoje um programa de rádio. O rádio é o principal meio de comunicação de massa. O governo faz um forte poder de propaganda, de domínio. O período de governo, Getúlio Vargas, muita radicalização ideológica no Brasil, nesse período constitucional, típico desse período mesmo de regimes autoritários. Ao mesmo tempo que está surgindo o fascismo, né? Surgindo não, consolidado o fascismo na Itália, está surgindo, né, o nazismo, a ascensão do poder em 33 com Hitler, Adolf Hitler e o partido nazista na Alemanha. No Brasil houve, né, um grupo vamos falar assim, uma espécie de neonazismo tropical, dá para usar esse termo, é um grupo chamado integralismo, de inspiração fascista. Tinha um líder, Plínio Salgado, o nome é Ação Integralista Brasileira, né? Foi criado uma espécie de um partido, depois foi proibido de Getúlio Vargas, mas no início Getúlio Vargas fez uma espécie de vista grossa, não estou vendo nada, deixa os caras. Paramilitares vestiam-se que nem militares, tinha uma saudação, Anauê, que depois eu fui ver em Guarani o que significa olá, extremamente criativos. E tinha o livro, tinha um símbolo, uma letra E, no alfabeto grego, simbologia, nossa, é realmente uma característica assim, bem parecida, um movimento fascista no Brasil. Ao mesmo tempo que também a esquerda ficou marcada pela formação da Aliança Nacional Libertadora, um partido pró-comunista no Brasil, com força soviética, inclusive você tem que imaginar a União Soviética como o país comunista mais poderoso desse período. Né? Aí Getúlio Vargas manda fechar a ANL, né? Pelo menos proíbe, né, a ação integralista, não que o Plínio Salgado não deixe de ser político. Né? Então a ação integralista, inclusive, continua se organizando, mas de uma maneira mais discreta, pelo menos, né, ou secreta. E aqui o nome principal é Luiz Carlos Prestes, que eu vou entrar com vocês agora aqui. Aí vem o chamado Plano Cohen, ou seja, como que Getúlio Vargas vai dar um golpe nele mesmo. Hoje nós sabemos que é um plano falso, tá achando que fake news é de hoje, né? Foi criado um plano falso, né? É um general Mourão, que era um integralista, ele inventou um documento dizendo que os comunistas iam tomar o poder, tinha o dia do batismo, tudo, culparam o Luiz Carlos Prestes e Getúlio Vargas, famosa cena ele indo para a rádio anunciar pelo bem da nação, para nós salvarmos o governo dos comunistas, eu implanto hoje o Estado Novo, cancela a Constituição novamente, fecha o Congresso, e ali ele endureceu a mesma coisa. Criou um departamento de imprensa e propaganda, uma censura e um controle dos meios de comunicação, chamado DIP. Aqui você vê uma forte presença do pensamento getulista, inclusive na educação. Isso aqui era uma cartilha educacional que as professoras tinham que ler para as crianças, que aqui entra muito aquele culto e exaltação do líder, uma característica fascista dos regimes autoritários.
O Estado Novo, então, é extremamente interventor na economia. Foram extintos todos os partidos políticos no Brasil. É o período mais autoritário do Estado Novo. Poxa, vale a pena, procure um filme chamado Olga. Vocês terem uma ideia mais ou menos desse período. Pô, tem todos os problemas de ser uma produção cinematográfica, licença poética, mas vale a pena. E dá um olhar para a gente entender, inclusive, como que Getúlio Vargas mantém, quando começa a Segunda Guerra Mundial, mantém a neutralidade do Brasil, que é o próximo slide, de 39 até 42. Ele vendia, porque é um negócio a Segunda Guerra Mundial, vende produtos enlatados para a Alemanha nazista, vende borracha para os Estados Unidos, só que essa neutralidade termina a partir de 42, quando submarinos atacam navios brasileiros, logo após a famosa reunião dos chanceleres, logo após o ataque de Pearl Harbor, pressão americana em cima do Brasil. E aí, Getúlio? Tá do nosso lado, tá do eixo. O eixo é a Alemanha, né? Não, vamos conversar, vamos conversar mesmo. Que era a reunião dos chanceleres no Rio de Janeiro. Pensa se estão pressionando o Brasil para eles tomarem uma posição. Mas pro Getúlio estava ótimo, estava vendendo para os dois lados. E aí, o Brasil vai para a guerra. Declaram guerra depois dos ataques submarinos. Tem que montar um grupo chamado Força Expedicionária Brasileira, 25.800, alguma coisinha assim, soldados. Ele tem 2 anos de treinamento, falta estrutura, participação militar americana, venda de produtos. Putz, dele uma botina. O Brasil não estava nem preparado, como diz o outro, para armar 25 mil soldados. Navios americanos para levar os soldados brasileiros. P-47, famoso Thunderbolt, que vai formar a Força Aérea Brasileira. As missões: Itália, Monte Castelo, Castelo Nuevo e Montese. Tá fácil, a guerra tá acabando em 44. Se engana, meu amigo. Deus o livre. Risco de guerra, mesma coisa. Mas a Alemanha já tá para ser derrotada. Mas o tiro vem a mesma coisa. O morteiro, a mina, acerta a mesma coisa. Mas só morreu... Só morreu não. Morreu 500 soldados brasileiros. Mas para a guerra, a Segunda Guerra matou 60 milhões. Sim, mas o número baixo se explica pelas missões, pelo momento também, mas o risco existe. São 500 vidas que nós perdemos, não é verdade? Fecho aí. Espero que vocês tenham, puxa vida, aprendido aí, junto comigo, assim como eu estou aprendendo muito com vocês. E aquele jargão, né? Vai virar meme. Foco nos estudos, galera. Força, um pouquinho de fé, não faz mal a ninguém. Até a próxima. Valeu!